Seguir as instruções. A gente tem aqui na plataforma duas fotografias, uma à esquerda de William Branham e a outra à direita do Senhor Jesus. Fotografias. William Branham, essa foto não está aqui para ser exaltada um homem. William Branham, para quem não sabe ou para quem já sabe, não vale a pena repetir. Ele é um homem enviado por Deus, foi um homem enviado por Deus para nos dar instruções para sermos abençoados. Então, eu o tenho como meu instrutor. E a instrução que ele veio dar foi nos trazer de volta para os ensinamentos da Bíblia, de como realmente sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ontem eu estou lendo uma mensagem antiga, mas que foi retraduzida e eu trouxe, está aí agora, chamada O Éden de Satanás, o Éden satânico. Esta mensagem, o Éden satânico, o irmão Branham disse: a razão que eu estou falando sobre este assunto, dizendo no momento, no mundo que nós vivemos, é para te fazer entender que toda a estratégia do diabo é fazer que você pense que você é cristão, quando na verdade você não é. Disse: esta é a maior estratégia que o diabo tem, fazer você pensar que é cristão quando você não é. Nosso instrutor disse assim: é simples, você pega um maometano, um seguidor de Maomé, ele é maometano. Um seguidor de Buda, ele é budista. Mas qualquer pessoa que acreditar que Jesus nasceu da Virgem Maria, morreu sobre Pôncio Pilatos e ressuscitou ao terceiro dia, é chamado de cristão. Só que ele disse: há dois tipos de pessoas no cristianismo. Uns são cristãos nominais e outros são cristãos genuínos. Ou seja, uns têm apenas o nome de cristão. E esta é a estratégia do diabo. Para você ser cristão, você precisa apenas de uma coisa. Prestem bem atenção, que nós vamos bem devagarzinho aqui. Os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez na Antioquia. Sabe por quê? Porque a vida deles era igual à vida de Cristo. Ser cristão é viver exatamente como Jesus viveu. E é isto que o diabo enganou as pessoas com a sua astúcia. Eles fazem as pessoas dizerem que são cristãos, porém a vida não é igual à vida de Cristo. Cristo é o oposto do oposto do oposto da religião. Para começar, desde seu nascimento até o momento em que ele inaugurou seu ministério terreno e até a cruz, ele não teve nenhum traço de religioso. Não carregava consigo nenhum traço de religioso. Os religiosos foram censurados por eles, por estar nas esquinas ou nas sinagogas, orando em pé para ser visto pelos homens, amando os primeiros lugares, ou não? Foi assim ou não? Aqueles que, vestiam roupas finas e de colarinhos muito bem ornados, para mostrar que era alguma coisa. E ele disse: eu vou quebrar esta tradição da religião por baixo. Eles eram pessoas que se consideravam acima
das demais pessoas. E ele veio e da maneira mais esquisita que você pode imaginar. Ele disse: eu vou começar o meu ministério numa festa de bêbados. Ele vai a um casamento e depois que o povo tinha enchido a cara de vinho e o vinho acabou, ele vai começar seu ministério. Ele começou no templo? Parece que era assim. Então as pessoas chegaram a dizer: João Batista é um endemoniado, este aí veio comendo e bebendo com pecadores. A João disseram: tem demônio. E a ele? A ele muitas vezes armaram ciladas, como foi na casa de Simão, para apanhá-lo em alguma situação. Ele veio quebrando todas as tradições. Eu queria que alguém aqui que é estudante da Bíblia me mostrasse onde foi que Jesus se considerou acima de qualquer pessoa, seja ele pobre ou rico, leproso ou não, ladrões, meretrizes, seja lá da classe mais baixa e mais ordinária, que as pessoas nem queriam se associar, ele se aproximava para se associar. Não havia um traço só nele de religião. E quando questionaram sobre quem seria o maior, ele disse: o maior no reino dos céus é aquele que se tornar como uma criança. E na hora final disse: eu sei que eu vou fazer uma coisa que vocês não entendem e nunca vão entender, mas mais tarde entenderão. Ele deita água numa bacia, estou falando de Deus, e foi lavar pé de gente, pescadores humildes. Eu pergunto, o que isso tinha a ver com a religião do dia? Nada. Mas eu pergunto agora, deixando lá atrás, porque Jesus é o mesmo ontem, eu não ouvi, e hoje, o que ele tem a ver com a religião hoje? Porque ele é o mesmo. Então a gente vai trabalhando e vai vendo que nós fomos ensinados, às vezes, a pensar muito diferente. Pregar contra o pecado, condenar o pecado é uma situação, ele nunca deixou de fazê-lo. Mas estar ao lado do pecador é uma coisa também que ele nunca deixou de fazer. E ele tinha estas características que a religião não tem. Você veja a hipocrisia. Um grupo religioso que diz: eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes da palavra de Deus com uma boa noite, se colocando acima. Jesus nunca, jamais fez isso, muito pelo contrário, diz: se você saudar só os teus irmãos, que galardão você tem? Não havia distinção para ele. Não havia distinção para ele. Ele disse abertamente: o Filho do Homem não veio aqui para curar sadios, porque os sãos não precisam de médico. Eu estou atrás de alguém que realmente precisa de mim. Eu não vim aqui atrás dos religiosos que já estavam arrotando santidade e serem descendentes de Abraão e que eram donos da verdade. Eu vou trocar isso agora em palavras, como muitos grupos dentro da própria mensagem que diz: nós somos da mensagem, o resto está tudo no inferno, é filho da serpente. Está na hora da gente entender que a cara da religião passou para dentro dos grupos da própria mensagem. E que nós precisamos descer para o nosso nível. Eu gosto de um profeta que diz assim: eu não sou melhor do que o bêbado. Ele diz: eu sou produto da graça. Eu sou filho de bêbados. Minha família era imprestável, ninguém queria ter nada comigo, porque era um grupo de cachaceiros, sabe?
Ninguém queria ter nada comigo, mas a graça me alcançou. E a graça está atrás de alcançar qualquer miserável pecador. A graça é o próprio Cristo. Posso ouvir seu amém ou não? Então nós vamos desconstruindo isso. E a gente começa desconstruindo isso assim. Esta semana, no culto de quinta-feira, eu comecei o culto, pedi para o filmador, cadê os filmadores daqui? Vem cá. Vem cá, pega aí a câmera e traz aqui. Eu comecei pedindo os filmadores para filmar as pessoas da igreja. Vem cá, meu filho, pode vir aqui para filmar esses da frente aqui. Eu gosto dos que sentam na frente, depois você pega lá de trás. Mas dá uma filmada aqui na cara da irmã Neide aqui para mim. É aqui, ó. Mas dá um close bem aqui na cara da irmã Neide aqui. Vamos ver se ela parece com a religião de Jesus. Ficou bonita. O sorriso, você viu? Ficou. Vai dar uma filmada na cara do irmão Ricardo aqui que eu quero ver. Agora ele está rindo. Vocês já viram? Quantos irmãos aqui já viram o irmão Ricardo sorrir aqui, hein? Foi a primeira vez, agora já vi. Eu estou brincando. Mas você sabe o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo esta semana que uma pessoa que entra aqui neste ambiente e vê gente com a cara tão fechada, tão indiferente, ele diz assim: que igreja é essa? Será que esta é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é engraçado, eu estou falando de ser igual a Cristo. Cristo, os historiadores dizem que ninguém nunca o viu sorrindo, dando risadas, mas ele carregava uma doçura no seu semblante. Ele não tinha semblante fechado, carregado, carrancudo, nervoso. Ele tinha um semblante, sabe, tão sereno, que todo mundo queria estar perto dele. Sabe, era aquele homem que não havia distinção entre pobres e ricos, entre de gente moralista e de gente que estava caído. Ele estava ali para trazer um outro nível de pessoas à terra. Eu quero dizer que Deus está precisando de uma igreja em Recife assim. Não é de uma igreja de santarrões, de gente que está acima do outro, mas de uma igreja de gente que sabe perfeitamente o quanto são necessitados da graça. Quer ver uma coisa? Para ser bem claro e verdadeiro, levante a mão aqui quem é perfeito aqui. Ah, não tem? Então você é imperfeito, reconhece isso? Sabe, esta é a verdade. E por que a gente quer se colocar acima de alguém? Nós precisamos entender que ao entrar aqui nesta porta, está entrando aqui alguém imperfeito e alguém que está necessitando de ser ajudado por Deus. É assim ou não? Começando pelo seu pastor, viu? Começando pelo seu pastor. Então, não venhamos aqui para arrotar santidade e dizer que éramos e somos diferentes. Eu fiquei impressionado porque em 1983 eu fui visitar, estava trabalhando secularmente e vi uma igreja lá em Maceió com uma placa, alguma coisa de unicidade. E eu disse, eu vou chegar aqui. Entrei lá em Maceió. 1983, já são 41 anos atrás. E eu parei meu carro, estacionei e fui lá. Cheguei lá, o pastor daquela igreja era um missionário americano. E eu comecei a conversar e perguntei para eles assim, escuta, o senhor já ouviu falar de William Branham? Viu, irmão Gilvan? Incrível. Eu não sei por que essas coisas aconteceram comigo.
por acaso não foi, coincidência não foi, sabe, porque Deus queria me mostrar coisas diferentes. E aí eu fui lá e perguntei para ele: o senhor já ouviu falar? Ele é americano. Ele disse: William Branham. Eu conheci ele, conheci muito. Para ser bem verdadeiro, o fundador desta igreja aqui foi curado numa reunião do irmão Branham. Esse ele nasceu com um problema cardíaco e quando ele tinha 5 anos de idade, ele não podia nem se movimentar. Estava prestes a morrer. E a mãe pegou e pôs no carro com muita dificuldade, com medo da criança nem chegar vivo na reunião. E quando chegou lá, o irmão Branham orou por aquele garoto, foi curado instantaneamente e hoje era o fundador daquela igreja, era um pregador do evangelho. E ele disse: conheci o irmão Branham. Olha só, irmão João, que situação. E eu estou ouvindo. Eu fui falar de William Branham, ele começou a pregar sobre o irmão Branham para mim. Era um homem tão simples, muito diferente do pastor César. E ele me contou e disse: eu me lembro de uma ocasião que estava tendo uma reunião numa cidade onde havia um balneário. E as pessoas vinham de todos os lugares para tomar banhos ali, banho misto, um lugar turístico ali. E o irmão Branham foi fazer uma campanha naquela cidade. Imagine os senhores que eles estavam no hotel de alto luxo, esperando a hora da reunião, porque ele era muito santo. Sabe que as pessoas pensavam que o irmão Branham era um homem assim, sabe, de vida intocável. Teve os teólogos que foram na casa dele e pensaram que chegava lá, ele estava dentro do quarto trancado, eles queriam uma audiência com ele, chegou lá, ele estava de avental, lavando vasilha para a mulher. Sou profeta, eu. Não. Naquela cidade onde havia um balneário, as pessoas iam tomar banho lá, não era de calça e camisa não, era de biquíni, era de maiô. E o William Branham não ficou lá, sabe, mandando os outros fazer, não, ele pegou um monte de panfleto. Ele próprio foi lá com as mulheres tomando banho na beira daquele lugar lá, sabe, entregar panfleto para a mulher seminua, sem dizer: ô Jezabel, prostituta, você está com as pernas de fora. Não, ele foi lá, disse: eu vou estar aqui hoje orando pelo povo, vá lá receber uma oração de fé. Este era o profeta. Não tinha esta religiosidade, este espírito, sabe, que está sobre a maioria do povo, que nós somos. Não, ele estava lá embaixo, morreu assim, viveu assim, dizendo abertamente: se eu estou entre os batistas, eu sou batista; se eu estou entre os assembleanos, se eu estou entre os calvinistas, sou calvinista; se estou entre os que, como é que é o nome do outro segmento, me fugiu aqui agora, Calvino e armeniano, eu sou armeniano quando estou com os armenianos, sou calvinista quando estou com os calvinistas, enquanto eles permanecem na Bíblia, eu estou aqui no meio. Deus mostrou uma visão ao profeta no início do seu ministério, dizendo: você vai colher, olha, frutos, tanto do lado dos trinitarianos como dos unicistas. Para ele, todos nós somos irmãos. Ele disse: o diabo veio desfazer a fraternidade. Condenar um espírito, condenar um sistema é uma coisa, condenar as pessoas é outra coisa. Dizer que, como ele diz, que todas as pessoas, e o diabo está armando uma trama para manter todos pensando que são cristãos sem serem cristãos, são aqueles realmente que não têm nenhuma coisa a ver com o comportamento de Cristo. E a verdade, hoje de manhã, eu ainda disse para o povo: alguém aqui que é crente? E todo mundo disse que era. Eu disse: eu estou duvidando que você é. E vou fazer a mesma pergunta. Se você soubesse que hoje
é o último dia da sua vida, o que você faria? Hoje, irmã Neide, é o último dia seu aqui na terra. A senhora acredita nisso? Eu perguntei se ela acreditava, ela jogou para Deus. Quem é que acredita que hoje é o último dia seu aqui na terra? Hein? Levanta a mão, hoje é o último dia seu. Olha, você não vai ter amanhã não, hoje é o último dia. Quem é que acredita? Todo mundo fica, não, mas olha para onde ela foi. Deus é que sabe. Eu perguntei quem é que crê aí que hoje é seu último dia. Não tem ninguém que acredita nisso, mas eu quero perguntar, pode ou não pode ser? Pode ou não? E se fosse? Vamos pegar Cristo. Cristo sabia que ele estava vivendo os seus últimos momentos aqui na terra, últimos momentos. Era o último dia aqui na terra. O profeta William Branham disse que se cumpriu mais escrituras na vida de Cristo, nas 3 últimas horas da sua vida, do que todos os seus 33 anos aqui. Porque era exatamente no final que a missão pela qual ele tinha vindo fazer tinha sido apenas, deixa eu dizer um termo assim, rabiscada. Se você vê ele curar, foi apenas um rabisco. Se você vê ele multiplicar pães, foi apenas um rabisco. Se você vê ele perdoando prostitutas, foi apenas um rabisco. Era apenas um rabisco durante os anos que ele teve de ministério e de vida aqui na terra. Mas agora, nesses três últimas horas, desde a sua prisão e aquela noite, e aquele espancamento, e aquela hora que carregou a cruz, até a hora que chegar no Calvário, estava ali agora determinado o momento crucial da vida de Cristo, porque se ele falhasse, e o diabo disse, e ele vai falhar. Se ele falhasse, eu e você estaríamos no inferno, não haveria remédio. E ele estava numa carne humana como a minha, e o diabo o provocou e bateu na sua face. A gente fala bater na face. Ele não reagiu. Eu estou falando que cristão é ser como Cristo. Deixa alguém, não precisa bater na face não. É só falar uma palavra que você não gosta, você incha igual um sapo. Ou eu estou falando agora de ser cristão. Eita, que coisa boa. E o diabo apostou todas as fichas que ele vai falhar. Então foi burro, foi açoites. Imagine você, ele lá, com as mãos abertas e prego, furando pés, hein? E o diabo disse, ele vai falhar. Eu vou provocá-lo. Xingamentos, tudo ele já tinha suportado, mas aquela era a hora final dele estar inchado, com raiva, irado de alguém que estava judiando dele, porque é a verdade, gente. Ninguém pode nos provocar não, que a gente simplesmente quer se revingar, e ele não, sabe, não abriu a boca, não reclamou. Quando o diabo pensou, ele agora chegou ao extremo, lá vem a derrota de Satanás. O diabo vai cair por terra de uma vez por todas. Quando ele abre a boca, não é para reclamar, é para dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Vem cá, o primeiro aí, que quer me dizer aqui que já viveu um dia como Cristo. Ser cristão é ser igual a Cristo. Gente, são 40 anos como pastor, mais de 50 como pregador. E eu estou acostumado a ver gente dizer assim, eu fui embora da igreja porque o irmão falou uma palavra e eu não gostei. Eu já não sei contar quantos foram embora porque
Sabe? Não gostei, porque um irmão, não precisa nem de ser o pastor, não, um irmão disse alguma coisa que eu não aceitei. Me diga uma coisa, o que você tem a ver com o cristianismo? Me diga o que isto tem a ver com Cristo? Que chamaram ele de filho de prostituta, que chamaram ele de embosteiro, que chamaram ele de demônio, sabe, que bateram, que cuspiram, que esbofetearam, e aquilo não mexeu com ele. Eu queria perguntar aqui se tem alguém aqui dentro, que gostaria de pelo menos viver um dia como cristão. Só um dia. Não precisa de dois, não, só um. Se você viver um dia como cristão, você vai ver coisas tão extraordinárias na sua vida. Vocês estão me ouvindo? Tem certeza que estão me ouvindo? Mas veja só se você já viveu ou quer viver. E a proposta é assim. Nós temos aí aquela organização dos alcoólatras anônimos. Eles não fazem a proposta para você largar a cachaça, não. Ele faz a proposta para você largar de beber um dia. É a mesma que eu estou fazendo aqui. É só um dia. Se você viver hoje, nós estamos abrindo esta semana. Este é o primeiro dia da semana. E o desafio seu no primeiro dia da semana é ser cristão. E ser cristão é ter uma vitória contra o inferno. Cristo venceu a morte, a sepultura e o inferno. Cristo venceu, e com a vitória dele, ele salvou minha vida, salvou sua vida, ele levou nossas doenças, ele nos devolveu a vida eterna, e ele volta para apanhar aqueles que são dele. Por que eu disse que ele só rabiscou? Quando ele curou, ele pode ter curado, ele ressuscitou 3 mortos, foi? Eu não sei se eu estou pregando para aqui, estou pregando para alguém aqui, ele ressuscitou 3 mortos, foi? Foi quantos? 3 mortos, foi 3 mortos que ele ressuscitou, mas me diga quantos vão se levantar no final? Aquilo era apenas um rabisco, e todos, disse Jesus, chegará a hora que todos aqueles que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem. Todos vão romper as cadeias da morte. Sabe, isto é vencer o inferno. É você olhar para você, disse William Branham, o poder da ressurreição que vai tirar você da sepultura não está lá com Cristo, não, está dentro de você hoje aqui. Aquele homem foi vender seguro de vida para o irmão Branham e disse: eu quero te vender um seguro para você ter segurança para ir para a sepultura. Ele disse: eu tenho outro seguro, um que está me garantindo que eu vou sair da sepultura. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, 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 amém. Você quer saber de uma coisa? Quantos cegos, quantos aleijados Jesus curou? Meu amigo, foram tão poucos, mas não vai haver um doente, nem um cego, nem um aleijado. Todos terão vida perfeita. Eita! Por causa daqueles momentos finais da vida dele. Viver um dia como Cristo é saber que a sua missão na terra tem uma obra tão poderosa a ser feita que você não pode nem imaginar. Eu quero falar para você que nós não somos produtos do acaso. Paulo disse na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 10, que nós fomos criados para um propósito. Há uma razão que estarmos aqui. Não é para ser igrejeiro da cara feia, enjoado, mais santo do que os outros, não. Nós viemos aqui para mudar o destino desta cidade.
Agora, permita-lhe dizer, o mundo não o conheceu, e talvez ele não conheça quem você é. Mas tem uma coisa, nós vamos viver uma plenitude. O irmão Brana, a gente é assim, qualquer um que quiser viver uma vida como Cristo aqui, é assim, a gente lê as histórias, a irmã Viveca já leu os livros, como é que chama? Gerações, Sobrenatural Vida, do William Branham. Sabe o que todo mundo falava assim? Todo mundo queria o irmão Branham perto deles. Mas tem crente que passa 5 minutos perto de você, você está dizendo... Que hora que isso vai embora? Eu não estou aguentando mais as conversas. Ou não é assim? É uma conversa tão cansada, tão enjoada, sabe? Que está acima. Mas o William Branham era assim. Você chegava num restaurante com os irmãos, ele não deixava ninguém pagar a conta. Mas sabe? Todo mundo queria estar com ele. Ele dizia, não, eu sou o pai. É eu que tenho que pagar. É o que eu faço com o irmão Gilvan. Eu tenho que limpar o sapato dele. Ele aqui é o senhor. Eu é que tenho que lavar os pés dele. Ou vocês estão pensando que é brincadeira? É verdade. Então, vocês estão pensando, assim era o irmão Branham. Eu fui aos Estados Unidos a primeira vez. Quando eu cheguei perto de um irmão, ele disse, muito, assim para mim, disse, muito obrigado por você crer no irmão Branham como profeta. Eu disse, oxê, eu estou recebendo muito obrigado por crer num profeta. Sabe por quê? Porque ele sabia que era um privilégio tão grande viver daquela classe de ensinamento. Não é só de doutrina, não, de qualidade de vida. Cristianismo não é o quanto você sabe da letra da Bíblia. Cristianismo é quanto a vida de Cristo está em você. Quer que eu lhe diga a verdade? O diabo sabe muito mais de Bíblia do que todos vocês. E sabe muito mais de parágrafo da mensagem do que todos nós juntos. Só tem uma coisa que ele não consegue fazer, é imitar a Cristo. Por que que ele não pode imitar a Cristo? Porque ele veio matar, roubar, destruir, enganar. Cristo veio dar vida, vida abundante. Cristo veio desfazer as obras do diabo. Cristo veio fazer exatamente o oposto do que ele fez. Ele veio matar, ele aparece assim. Essa semana teve um assalto na casa de uma irmã nossa, de um irmão, aí do interior do Pernambuco. O marido levantou às 4:30 da manhã da sexta-feira, 4:30 da manhã. Ia botar comida para o gado e depois ia fazer o trabalho dele. Quando ele levantou, que abriu a porta, que foi, isso no interior, que você não acredita que nem aparece ladrão. Você fala, esse é um lugar de paz. A senhora conhece Passira. Lá no meio daquele lugar. Você não acredita? Quando o irmão, o marido da irmã vai sair, ó. Se fosse no Recife, fala, não, mas é o Recife que é violento. Mas lá em Passira, 4:30 da manhã, tinha alguém que estava vigiando aquela família, sabia a hora que o homem levantava, estava esperando para pegar aquela pessoa. Você pensa que o diabo não sabe tudo sobre a sua vida? A hora que você deita, a hora que você levanta, o que você gosta, o que te contraria. Ele estudou você todinho. Ele é um psicólogo milenar que conhece você. E você está dormindo e você não pensa que você está dormindo. E o diabo está lá no inferno. Não, ele está perto da sua cama, olhando para você assim, dizendo, o que eu vou fazer com ele amanhã? Mas entre você e Satanás está o anjo do Senhor também. Que diferença! 4:30 da manhã, o camarada bota um revólver dentro da casa, porque você, dentro do pescoço do irmão, bora para dentro para me dar o dinheiro. Você já pensou o que é um ladrão dentro da sua casa? Que ambiente que você está vivendo, a mulher e os filhos ali, bora me dar o dinheiro. 4:30 da manhã, mas eu vou lhe contar, este é o ladrão, este é o diabo, mas olha o que é Cristo.
Cristo, gente, eu dá vontade de ser pregador, viu? Cristo aparece assim de maneira quando tudo está aparentemente perdido. Eu quero falar para vocês que quando a noite ficar escura e você achar que o negócio está preto, não fique apavorado não, que está na hora de raiar a luz do dia. Eu quero gritar aqui que estamos bem pertinho de ver explodir milagres e maravilhas diante de você. Porque as horas das decepções vêm primeiro. Você vai ler a Bíblia diz que os discípulos estavam tão decepcionados, tão frustrados, quando Cristo morreu, que Pedro disse: eu vou voltar para pescar. Por quê? Porque ele deixou as redes para ter uma missão. Cristo morreu, acabou a missão dele. Fazer o que mais agora? O que eu vou fazer? Vou voltar para minha condição de pescador. Pegou a rede e os outros, desculpe, viu, irmãos? Aqueles que são Maria vai com a outra, foram tudo atrás. Não, eu também vou. Pode pegar a Bíblia. Foi todo mundo. Então vamos pescar, vamos pescar, vamos pescar. E foram pescar. E bateram a noite toda. E não pegaram nada. E eu sei o que é isto. Eu também sou pescador, de vez em quando vou para a beira do rio. E quando você põe a linha e pega e peleja para pegar um peixe, não tem ninguém, nem um peixinho, nem para beliscar na sua linha, você começa a orar de lá: Senhor, manda um aí. Pode ser uma piabinha, mas vai me alegrar. Vou voltar para casa com a mão vazia, não. Tem algum pescador aqui? Já pediu assim para Deus mandar um peixinho para... Hã? Quebrava a raiva, aqui, quebrava a vara de raiva. Mas eu vou lhe contar uma história, antes de prosseguir com a pesca milagrosa, eu vou contar uma história verídica que aconteceu na cidade de Óleo, no estado de São Paulo. Um irmão nosso foi tendo problemas, daqui um pouco ele entrou numa depressão dentro do quarto, não queria falar, triste, acabado, olha lá, não queria mais nada com a vida, e ficou lá dentro do quarto amuado, não sei quanto tempo, mais um dia, veio uma inspiração no coração dele: eu vou pescar. Pegou a vara, porque lá na beira do rio não tem ninguém, eu fico calado sozinho lá, eu vou lá pescar. E foi lá pescar. E quando ele chegou lá, eita gente, Deus é um Deus maravilhoso, irmão. Ele botou a varinha dele lá, Gilvan, e está lá na beira do rio, sabe? E daqui um pouco, beliscou. E ele disse: é um peixe. E daqui um pouco ele fisgou. Quando ele fisgou, cadê dar conta de trazer? Não era um peixinho. Era um peixe grande. E ele começou a lutar com aquele peixe para tirar aquele peixe d'água. E luta para lá e luta para cá. E o peixe quer de lá. E você fala: não, escapulir não pode. E ele começou a entrar numa expectativa para tirar o peixe. E ele queria tirar o peixe. Aquele era o prêmio dele. Aquele era o momento dele. E a tristeza e a depressão começou a ir embora. Enquanto ele estava ali naquela expectativa de que algo ia acontecer, a depressão correu. Eu quero dizer para você que na hora que você estiver mais triste, Deus vai fazer algo para alegrar sua vida. Oh, meu irmão, e ele lutou, e daqui um pouco ele conseguiu arrancar aquele peixe, um peixe enorme. Ele não acreditava no que ele estava vendo. Eu quero dizer para você que o que Deus está para fazer, você não vai acreditar que é você que está no quadro. É você! A história é tua! Deus quer mudar a história da tua vida! Olha, os discípulos estavam arrasados a noite toda e não conseguiram pegar nada. O que eles não esperavam, e jamais aquele irmão esperava um ladrão na porta da casa dele, mas o que eles também não esperavam é que eles iam chegar na beira da praia e tinha um fogareirozinho aceso e um homem sentado lá. E ele acendeu um foguinho e botou um peixe em cima da brasa. Estava lá. E o barquinho deles estava vindo. Você está dentro do barco. E vai chegando, vazio, sem nada, decepcionado. E o diabo dizendo:
Você não estava orando lá para Deus mandar um peixe, não veio nada. Sua oração não está subindo. Deus não está te respondendo. Ei, você está perdido, frustrado. E daqui um pouquinho, eles não estavam esperando. Jesus levanta a voz. Eita coisa. Não é assim, me dá o dinheiro, não. Ele disse: vocês têm alguma coisa para comer aí? Disseram: Senhor, não pegamos nada. Porque essa é a grande verdade, irmã Neide. Sabe o que a senhora tem? Nada. Nada mesmo. Nada. É nada. Sabe o que é nada? É nada. Olha, dinheiro, a senhora não leva uma arruela com a senhora. Não leva nem uma roupa, não leva casa, não leva filho, não leva nada. Você não tem nada. Sabe o que o homem tem para ele? Nada. Quando ele pergunta: o que você tem? O que você tem? Mas ele estava lá. Eita, que coisa boa. Ele tinha um peixe. E um é um efeito multiplicador. Eu não sei como é que se multiplica zero. Diga aí, o senhor que é professor. Não, mas sim, não, eu quero começar do zero. Não, zero, multiplica zero para dar 153 aí. Essa matemática só ele sabe fazer, viu, Daniel? Você é bom de matemática, é engenheiro, né? Eu quero saber como é que você vai fazer quando você tem zero para ficar com 153 numa multiplicação. Não tem como fazer. E você sabe que você não dá conta de fazer e não tem nada para fazer, mas ele está lá. E ele já tem um aqui, e 1 vezes 1, e 1 vezes 2, e 1 vezes 3. Eu quero dizer para você que as coisas virão assim. A surpresa é muito grande, algo multiplicador, ei, algo sobrenatural está esperando você. Talvez você não entendeu. Eu estou dizendo que algo milagroso, sobrenatural está na porta da tua casa, assentado, para num destes amanhecer, fazer acontecer o que você não pode entender. Filhos de Recife, tem alguma coisa aí para mim? Nada. Mas eu quero lhe dizer, mais uma vez, como tinha o ladrão para roubar, tem ele para te dar. Eles não tinham nada, viu? Não tinham nada, mas ele tinha. E ele simplesmente estava lá, não era para pegar, porque nada já é nada, mas ele estava para multiplicar, fazer uma matemática extraordinária que só ele sabe fazer. Louvado seja Deus! Mas como é que vai acontecer? Preste bem atenção, porque eu vou parar agora mesmo para ir lá para Abreu e Lima. Como é que vai acontecer o milagre? Milagre não acontece quando você pede. Pastor, eu estou pedindo um milagre na minha vida. Desista, meu irmão. Milagre não acontece quando você pede. Milagre acontece quando você segue as instruções. Se você guardar os meus mandamentos, que hoje eu estou te dando, eu vou fazer acontecer na sua vida milagres extraordinários. Você está me entendendo? Então, naquela hora, quando reconhece que não tem possibilidade, ele disse: faça uma coisa, pegue a sua rede e lance para o lado direito. E o Pedro podia dizer: mas quem é você? Porque a Bíblia diz que eles não estavam reconhecendo que era Jesus. Quem é você? Eu sou pescador profissional.
Eu passei a noite toda jogando a rede, já joguei para o lado direito, não sei quantas vezes, já fiz, não sei quantas vezes isso que o senhor está falando. Eu não vou fazer isso não, porque isso é bobagem, sabe? Ele não questionou. Sabe o que ele falou? Quem é que se lembra? Senhor, segundo a tua instrução, a tua palavra, eu, peguei a rede, e joguei a rede. Quando ele jogou a rede tinha o quê? Nada. A rede estava vazia da noite toda, mas quando ele jogou a rede, ele providenciou um para entrar lá, e um chamou outro, e daqui um pouco a Bíblia disse que a rede estava tão cheia que o barco quase afundou. Ele vai fazer uma abertura na sua vida. Ei, nesse amanhecer, nesta semana, neste dia, nós estamos para ver estas coisas acontecerem. Eu estou dizendo para você que nós estamos vivendo um momento para ver desencadear um milagre atrás do outro, assim, até você não saber mais dizer, eu não estou entendendo nada, e não é para entender, é para que a glória de Deus seja manifestada. Quando você questiona, quando você pergunta, as coisas não acontecem. Mas vamos para outro exemplo. Deus é um Deus estranho. Elias, até hoje eu mandei urubu, corvo, vim trazer pão e carne para você, e havia água no riacho. Eu sequei o riacho, e agora escuta o que eu vou dizer, ouça essa voz. Eu preparei uma viúva para te sustentar. Meu Deus do céu. Elias disse, estou feito. Arranjei uma viúva rica para cuidar de mim agora. Hein? Agora Deus disse, preparei. Preparou o quê, irmão Paulo? Surpresa grande, viu? Preparei uma viúva para te sustentar. O Elias disse, meu Deus do céu. Acho que ele fez um Pentecoste lá e disse, mas Deus cuida de mim mesmo, viu? Deus é bom mesmo, olha, eu estava comendo pão e carne aqui, e uma águazinha aqui nesta sombra, agora eu já tenho uma casa e uma viúva para me dar comida em abundância. Ele sai e vai a Serepta. Que hora chegou? Disse o profeta, no amanhecer, no nascer do sol. Deixa eu anunciar, vai haver um nascer do sol. Quem é que está vivendo uma noite escura, mas há um sol que vai brilhar na sua vida e vai trazer o que você precisa? Tem alguém pelo menos dá um glória a Deus aí? Aí ele chega de um amanhecer. Irmão Brana disse que quando Elias olhou, tinha uma viúva esquelética, magrinha, só o couro e o osso, catando 2 pedaços de cavaco, de pau. Irmão Brana disse que precisava de ser 2, não podia ser 3, porque a cruz era só 2. Sabe por que a cruz tinha 2 paus assim? Quem é que sabe? Porque um representava Deus e o outro você. Deus e você iam se encontrar aqui. E a história da minha vida e da tua vida muda no Calvário. Ela estava caçando 2 cavacos de pau. E o profeta Elias chega na porta dela e disse assim, na Bíblia em inglês é diferente da tradução da nossa. Diz assim, bom dia. Olha só, por favor, porque no inglês tudo é assim. Please, thank you, obrigado, por favor, obrigado e excuse me. Estou te atrapalhando, não queria fazê-lo. Estou tomando seu tempo.
Tudo funciona com essas 3 palavrinhas. E ele chega e disse: por favor, poderia me conseguir um copo com água? Ou você acha que o profeta Elias chegou lá dando ordem: ei, vai buscar uma água para mim? Deus não faz isso. Deixa eu lhe falar uma coisa: Deus é um ser educado. Poderia trazer uma água para mim? E a viúva disse: pois não. E quando ela vira, ele disse: antes, faça um pão, cozinhe um pão lá e traga para eu comer. Eu estou aprendendo a falar eu em vez do mi, viu? Do mim. Traga. Aí, tá vendo? O professor de português aqui está me vigiando, né? Em vez de traga para mim comer, porque goiano fala mim mesmo. Eu fui treinado a falar mim, está sendo uma luta para mim. Para mim. Mas mim aqui não ficou errado, não. Aqui está certo. Mas traga um pão para mim, para eu comer. Ela para e contra-argumenta. Disse: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e um restinho de azeite. Vou cozinhar e fazer 2 pães para eu e meu filho comer, e depois nós vamos morrer. Esse foi o argumento. Ela não sabia quem é que estava na porta dela. Mas daqui um pouco ele disse assim, ó. Ei, gente. Daqui um pouco ele disse assim, vai e faça para mim primeiro. A mulher regalou os olhos, disse: esse explorador, porque assim diz o Alfa e o Ômega, diz o primeiro e o último, diz o que era, o que é e o que há de vir, diz o Todo-Poderoso, diz o Criador dos céus e da terra, aquele que faz o céu fechar e abre o céu, aquele que é dono da vida e aquele que ressuscita mortos e aquele que faz brotar semente onde não há semente, aquele que fez o universo. Assim diz o Senhor: a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar até o dia que Deus fizer chover sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Acabou o argumento. Acabou o argumento. Eu quero dizer para você: não precisa argumentar, porque aquele Deus está aqui hoje à noite. Aquele Deus é o mesmo Deus que está falando com você hoje à noite. Que numa destas manhãs tua casa será visitada. Aleluia! Aquele Deus vai acabar com a miséria da tua vida. Aquele Deus vai alegrar tua vida. Aquele Deus ainda vai fazer você saltar de alegria. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora, só isso para terminar o culto. Só isso eu vou terminar o culto. Quando Deus te der uma instrução, não faça pela metade. Preste bem atenção, eu vou terminar porque nem em João Pessoa, nem em Campina Grande eu toquei nesse assunto, mas vou tocar aqui agora. Vou te dar o fechamento aqui. Deus mandou Saul eliminar os amalequitas. A pior coisa que existe é você não seguir instrução porque você acha, e eu conheço muita gente que acha que é cristão. Você acha que você sabe o que está fazendo. Aqui nesta igreja, eu já ouvi isto. Eu não dei satisfação da minha vida para pastor. Eu faço do jeito que eu quero.
Ok. Aqui, dessa igreja. Teve pessoas que se assentou aqui e tem coragem de abrir a boca e falar desta maneira, porque eles sabem o que estão fazendo. Eles seguem do jeito que eles querem. Não adianta a gente tentar dizer, o profeta falou, não muda. O pastor falou, não muda. Eu faço da minha maneira. Isso é uma coisa terrível. Eu vou terminar o culto com isso. É uma coisa terrível fazer as coisas do jeito que eu acho que deve ser feita. Eu vou na igreja o dia que eu quero. Não importa se o pastor mora em João Pessoa ou o obreiro vem de João Pessoa, eu vou lá se eu quiser ir. Porque você não segue as instruções. Porque o profeta disse, eu não ficaria em casa sabendo que a igreja está reunida para orar. Eu jamais faltaria um culto de domingo pela manhã ou de domingo para fazer outra coisa, porque eu sei que eu estou desonrando o dia do Senhor. Mas isto é a instrução. Mas eu só faço do jeito que eu faço. Eu dizimo porque na internet diz para você dizimar, o outro diz para você não dizimar. Eu só quero dizer para você, onde é que nós estamos vivendo? Nos mesmos dias que quando Josué morreu, a Bíblia disse, e cada um fazia como bem lhe parecia. Não tem líder de cântico, não tem diácono, não tem pastor, não tem ninguém autorizado a fazer as coisas do jeito que quer fazer. E não tem membro também não. E Deus falou, vai lá e mate os amalequitas. E Saul partiu e foi. E a Bíblia diz que quando Samuel chegou e perguntou para Saul, você cumpriu as instruções do Senhor? Ele disse, sim, cumpri, estou fazendo, fiz sim. E Samuel parou e disse, mas que barulho é esse que eu estou ouvindo? Mugido de vacas e de ovelhas. Sabe o que ele falou? O povo. Quero saber de povo invair. Eu não quero saber de palpite de povo. Eu não estou aqui para seguir palpite de povo. Você não está aqui para seguir palpite do povo. Eu não estou precisando de palma do povo. Eu estou precisando da aprovação de Deus. Mas o povo disse que eu guardasse o melhor do rebanho para fazer um holocausto ao Senhor. E Samuel disse a Saul, porventura tem Deus prazer em holocaustos ou que obedeça a sua palavra? Sabe qual foi a resposta? Para você entender. Olha, se você tivesse feito como Deus te mandou fazer, o teu reino seria confirmado agora. Quando a gente faz aquilo que Deus manda fazer, olha, eu vou dizer para você, Deus está obrigado com a sua palavra, Ele confirma tudo que Ele falou para você. Mas quer fazer da sua maneira, Ele disse, o teu reino é rasgado. Esta é a causa, este é o problema de um cristianismo que foi enganado, dizendo que é cristão. Então eu vou terminar o culto dizendo para você, não faça as coisas da sua cabeça não, sabe, pode se esforçar, porque esta é a grande verdade, ninguém vai chegar a lugar nenhum sem pagar um preço, sem ter um esforço, sem ter coragem de enfrentar, de crer, de passar por cima. Esta é a palavra do Senhor. Chegou o momento de todos nós deixarmos o arrazoamento de lado, porque esta é a palavra para você hoje à noite. Deus quer visitar tua casa num destes amanhecer. Eu não quero saber, não é minha questão saber como é, de que jeito é, como é que vai acontecer. Isso não é problema meu. Eu quero dizer para você que Deus é o dono do recurso. Ele é o Deus que manda jovens para o cativeiro da Babilônia e exalta-os acima de todos.
Ele é o Deus que manda um prisioneiro José para o Egito e o põe como primeiro-ministro. Você acha difícil ele pegar você e te projetar? Ele falou: se você obedecer às minhas instruções, eu vou te exaltar. Tem alguém querendo ser exaltado aí? Ou tem alguém querendo ser humilhado aí? Pode fazer da sua maneira. A questão é esta: nós estamos diante de uma oportunidade. E eu estou contando com o povo. Estou contando com você. Sabe por que eu estou contando com você? Porque eu estou torcendo para ver Deus assentado na porta da tua casa, num amanhecer, quando você vê. Eu poderia pregar a noite toda sobre isso aqui. Quando você vê as coisas apertadas e você achar que não tem saída, é a hora que ele aparece. Ele apareceu lá na porta da casa de Eliseu, quando o exército da Síria cercou tudo. E quando foi, que hora foi aquela? Quando o servo dele levantou pela manhã. Eu acho que tem alguma coisa preparada na sua vida para amanhã. Quem é que quer ir para casa viver um dia de cristão? Algo sobrenatural vai acontecer com você. Cristão não reclama, não briga, não xinga, não trata mal seu vizinho, sua mulher, seu marido, não é infiel. Cristão não fala mal do seu irmão. Cristão não carrega raiz de amargura. Cristão não tem ódio, não tem ressentimento. Se você tem isso na sua vida, se envergonhe hoje à noite de ser chamado de cristão e quebre esta corrente de Satanás que está tentando prender você e diga: Cristo veio me libertar aqui hoje à noite. Eu vou terminar, desculpa. Teve um irmão que disse: irmão Jean está parecendo o pastor César, que disse que vai terminar e ainda prega meia hora. Mas eu vou terminar agora. Agora eu termino, de verdade. Só quero dizer para você: estamos vivendo em que a noite está escura. E eu estou sentindo esta pressão. Mas eu quero dizer para você, a primeira coisa que me acordei de manhã hoje, irmã Viveca, sabe? Que não foi porque eu preguei para o povo, mas que bateu lá dentro do meu coração. Hoje é meu dia de viver como cristão. Eu queria que amanhã você acordasse de manhã e o primeiro sentimento que viesse do seu coração: hoje é meu dia de viver como cristão. E não importa o problema que aparecer na sua vida, viva amanhã como Cristo viveu aqui na terra. E você quer saber de uma coisa? E depois de amanhã, continue dizendo: este é meu dia de viver como cristão. E nós vamos abrir uma semana e Cristo vai ser honrado através da sua vida. Aleluia! E aí, não se preocupe não, é apenas as primeiras pinceladas, porque a hora grande está chegando. Posso ouvir seu amém? Tem alguém querendo viver e sua vida imitar a vida de Cristo aqui? Não vai haver reclamação, não vai haver briga, não vai haver murmuração, não vai haver tristeza, não vai haver chocarrice, não vai haver baderna, não vai haver falatório, não vai haver raiz de amargura, não vai haver tristeza. Estas coisas não virão na sua vida. Você viverá como se hoje fosse o teu último dia. E disse: o meu último dia aqui na terra é viver como viveu Cristo, meu mestre. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Avisar sobre o recesso do carnaval, que estenderá até o dia 11 de março. Nós vamos ter culto aqui até que dia? Até terça. Muito bem. Terça-feira, até 11 de março. Voltando no dia 7 de março. 7 de março, isso aqui está errado.
7 de março. Quando for terça-feira termina o carnaval, quarta-feira tem o carnaval do Batata. Na sexta-feira estou aqui de volta, viu? Na sexta-feira vou estar aqui de volta, viu? Ei, na sexta-feira, diga aí. Sexta-feira, dia 7, é 7, viu, gente? 7, viu? O número da perfeição. Vamos estar de volta aqui. Irmã Socorro agradece pelo sucesso da cirurgia do seu esposo. Irmão Carlos Alberto agradece por ele e família. Sueli pedindo oração pela saúde por uma causa no INSS que está na mesa do juiz. Se tem direito, irmã, Deus vai botar a mão do juiz para assinar favorável. Sérgio Barbosa agradece a Deus por mais um ano de vida da sua filha Luana, completado hoje a Luana. Luana está fazendo 12 anos. Mas quer ficar velha, hein? Mas é bobinha. Fosse eu, falava 10, pastor. Esse negócio de estar completando, ficando velho, gente, isso não é para nós, não. Hein? Deixa eu concluir aqui. Feche os seus olhos. E diga aí para Jesus, não é para mim. Me ajude a viver cada dia uma vida que seja igual à tua. Eu não quero ser enganado pelo diabo, ter aparência de religião. Eu quero parecer contigo. Quero parecer contigo. Quero seguir tuas instruções. Quero viver da maneira mais simples e mais humilde, que eu possa, aonde chegar, a minha presença não ser enjoada nem cansativa, mas ser agradável. Quero viver de tal maneira que aquela unção que estava sobre o Senhor possa passar do meu corpo para o corpo de todos aqueles que viverem comigo. Que aonde a minha mão tocar, onde as minhas palavras surgirem, seja as tuas palavras abrindo portas, curando, libertando, expulsando demônios, trazendo alegria e salvação. Me permita cumprir aqui a minha missão. A minha missão. Como disse Pedro no último dia da sua vida, eu nem sou digno de morrer como ele morreu. Me crucifica de cabeça para baixo. Mas, enquanto eu estiver vivo, se tiver alguém aí, que enquanto estiver vivo, gostaria de viver igual Cristo viveu. Não é o que o pastor César falou. É o que você sabe como ele viveu. Abra a sua boca e diga, me permita. Pode falar. Pode falar. Viver como o Senhor viveu. Aleluia. Glória a Deus. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Quero parecer com Cristo de coração. De coração. De coração. Parecer com Cristo de coração. Você não veio aqui apenas por você, você veio pela sua família.
Você veio pelo irmão que está ao seu lado. Ele estava esperando que a sua mão fosse a mão dele, para tocar no seu irmão de lado. Ou você está com algum ressentimento do irmão? Hein? É você botar a mão sobre o irmão que está ao seu lado e abrir sua boca agora, que não é mais a sua boca, é a boca de Cristo. A palavra que vai sair não é a tua palavra. Diga aí: em nome do Senhor, eu estou abençoando a sua vida, a sua saúde, a sua família, os seus negócios, a sua alma, a sua comunhão com Deus. Eu abençoo você no nome do Senhor Jesus Cristo aqui hoje à tarde. Aleluia! Aleluia! Você tem coragem de dizer: eu te abençoo? Você teria coragem de falar desse irmão? Você seria o maior hipócrita. Da sua boca sairia água doce e água amargosa. Nós não viemos aqui para fazer nenhum comentário da vida do irmão. Por mais que você saiba das fraquezas dele, olhe para as suas fraquezas também. Ele também está vendo a sua fraqueza e talvez a sua seja pior do que a dele. Glória a Deus. No nome do Senhor, em nome do Senhor, eu abençoo a sua semana. Seja feliz, seja abençoado, seja vibrante. Espere este amanhecer. Ele vai estar na porta da tua casa para te abençoar.